Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Lose Rezende. Lose se escreve Lohse, Rezende se escreve com Z. Se inscreva no canal, toque o sininho das notificações para saber quando tem vídeo novo, curta, compartilhe, comente. Venha participar das nossas discussões sobre cinema, sobre séries, sobre cultura e outras coisinhas mais, tá? E hoje a gente vai conversar sobre o que rolou na sessão de segunda-feira dos classiquíssimos, que novamente foi no Estação Net Rio 1, tá? Ela costuma ser do Estação Net Botafogo 1, né? Geralmente, né? Mas nessas duas últimas semanas aí, ela teve que ser transferida por motivos de força maior para a Estação Net Rio 1, tá? Semana que vem ela tá de volta ao Net Botafogo 1, pelo que me disseram lá, tá? E hoje e nesse dia 2 de setembro de 2024, nessa segunda-feira, tá? Passou o filme do Jonas Mekas, um filme de 1972 intitulado Reminiscências de uma Viagem para a Lituânia, tá? Vou ter que dar spoilers do filme aqui, tá, gente? E é um filme bem peculiar, tá, gente? Porque o que acontece? O Jonas Mekas, né, pelo que foi passado para o público lá antes do filme começar, né, na apresentação do filme, né, ele foi um cineasta que começou bem tardiamente. Ele começou na faixa dos seus 40 e poucos anos, né? E ele pegou uma câmerazinha de 16 milímetros, acho que era mais ou menos a bitola da câmera, coisa e tal, tá? Eu não conheço muito de cinema, mas a impressão que dá é que era um filme feito em 16 milímetros, tá? Se eu tiver enganado, podem me corrigir, por favor. E aí o que acontece? Ele começou a filmar tudo que via pela frente, entendeu? Bem, hoje em dia, como a gente faz, né, com celular, que as pessoas saem filmando tudo por aí, né? Mas ele fez isso em 1972 e com uma câmera de 16 milímetros, né? Ele deve ter comprado toneladas e toneladas de filme, né? E ele começou a fazer uma sucessão interminável de vídeos caseiros, né? Que depois ele acabou montando num filme de 1h22, né? E aí a questão da montagem é muito importante nesse filme, né? Porque você começar a pegar muitos fragmentos, né, de vídeos caseiros, assim, de filmes caseiros, né, para você montar e você contar, fazer um filme contando uma história, né, é uma coisa muito interessante, já chama muito atenção o filme por aí, né. Mas do que o nosso Jonas Mekas falou, né? Como eu falei, né, o título é Reminiscências de uma Viagem para a Lituânia, né? O nosso Jonas Mekas, eu não sei como é que se fala isso, gente. Ele é da Lituânia, né? Ele é nativo da Lituânia, né? Ele é tão, sei lá, não sei como é que fala. Eu deveria ter feito uma pesquisa antes. Mas ele é nascido na Lituânia, né? Ele foi como refugiado da Segunda Guerra Mundial para os Estados Unidos, né? E ele vivia lá nos Estados Unidos. Então o filme começa justamente com isso, com ele filmando, né, o local dos Estados Unidos onde ele vivia, que agora, desculpem, mas agora a memória me escapou completamente, tá? E ele mostrava mais ou menos como é que era a vida desses refugiados, tá? Da Lituânia, né, nos Estados Unidos, né? Então isso daí já tem um tom documental muito interessante, né? E ele vai também narrando. O filme também ele tem uma narração, ele também captou sons também, não é uma coisa muda só com uma narração em off dele, tá? Tem muita narração em off, tá? O filme é mudo em sua grande maioria, mas você também tem algumas imagens foram tiradas de forma sonora, né? Você vai ter também a parte sonora da coisa, né? E aí depois o que acontece? Ele viaja para a Lituânia, ele viaja para o Kolkhoz, onde vive a família, tá? Para quem não sabe, né, Kolkhoz eram as fazendas coletivas da União Soviética logo depois da Revolução Russa, né? A propriedade privada foi abolida, né? E no campo você vai ter uma das modalidades de propriedade que você vai ter no campo esse da fazenda coletiva, né? Uma fazenda coletiva que era tocada pela família dele, né? Você tinha ali muitas pessoas ali da família dele na fazenda coletiva, ou seja, uma família enorme, uma família numerosa, que conseguiu, né, sobreviver, né, às agruras da Segunda Guerra Mundial. É bem interessante a gente perceber isso, né? Muita gente ali conseguiu sobreviver, né? A impressão que dá é que essas famílias foram completamente massacradas, né? Não que ele não tenha sido perseguido, né? Houve perseguições, obviamente, né? Mas aí você vai ver o dia a dia, né, dessas pessoas vivendo
nesse Kolkhoz, né? E é muito interessante a gente perceber que ele vai pegar vários, como ele estava filmando todas as coisas que ele podia, tá? Ele vai pegar vários subtemas ou várias temáticas, vamos dizer assim. Ele vai pegar, por exemplo, a paisagem, né? A natureza da região onde essa fazenda coletiva existia. Ele vai mostrar a forma como o trabalho era feito nessa fazenda coletiva, né? Ele vai enumerando os seus parentes e dizendo o que cada parente faz, qual é a função de cada parente. Ele dá uma história de vida pregressa de um parente ou outro, coisa e tal, e ele vai narrando aquilo, ele vai mostrando também elementos do folclore, né, da terra natal dele, quando os parentes se reúnem para dançar, para fazer determinados rituais, por exemplo, se encontrar para comer, se encontrar para dançar, esse negócio todo. Então é uma narrativa muito rica, né? Muito fragmentada, mas muito rica. Muito fragmentada também como são as imagens, né? Porque você vai ter pequenas sequências assim, muito pequenininhas, assim, que mostram algumas situações de relance, né? Onde ele vai narrando, né? E você vai tendo ali imagens, vamos dizer assim, pipocando na sua frente, né? Algumas vezes quase que de forma estroboscópica, inclusive, né? Mas é impressionante como a quantidade de informação que está ali dentro, ela consegue chegar, tá, até o espectador, não somente nessa parte, né, da fazenda coletiva, que é a maior parte do filme, tá? Como também lá na introdução, quando ele filma como é que é a vida dos refugiados, né, nos Estados Unidos também. É bem interessante perceber isso. Depois ele vai para a Alemanha, se eu não me engano, para um campo de concentração onde ele ficou preso, né, e onde ele foi submetido a trabalhos forçados, né, e ele foi lá, tipo assim, para um negócio bem surreal, gente, matar a saudade do campo de concentração, né, ele mostrou assim, né, qual era, vamos dizer assim, os locais de trabalho dele, quais eram as máquinas que ele operava, elas ainda estavam lá, né? A galera foi lá, mostrou para ele com maior simpatia, né? É um negócio que na nossa cabeça não entra muito, né? Mas ele foi lá visitar o campo de concentração que ele ficou preso, né? Quer dizer, você vai ter aí a Segunda Guerra Mundial, teve várias facetas aí, né? E aí essa foi uma delas. E o filme vai terminar, né, com uma viagem a Viena, onde ele se encontra com um amigo, com um conhecido, né? E aí ele vai mostrar muito da cultura local, ele vai mostrar muito das igrejas, das bibliotecas, né? E é bem interessante, é uma parte bem interessante também, mas talvez seja uma parte um pouco mais destacada, tá? Do escopo principal do filme, que é mostrar o quê? A Lituânia, tá? Os seus parentes, o modo de vida dos habitantes da Lituânia, o modo de vida dos refugiados da Lituânia dos Estados Unidos, né? E aí essa parte final ficou um pouquinho mais destacada dessa temática principal do filme. De qualquer forma, gente, é um documentário bem interessante, por quê? Porque ele funciona muito, tá, gente? Por causa da montagem, da forma como ele foi montado, da forma como ele foi, entendeu? Organizado, da forma como ele foi editado. Porque se você pegar aquilo ali, você assim, tipo assim, copião, vamos dizer assim, a sangue frio mesmo, entendeu? Você tem uma sucessão de imagens ali de várias coisas, um caleidoscópio, entendeu? De imagens de várias coisas ali que de repente, se não houvesse essa concatenação que a edição fez, né? Não seria nem uma concatenação, seria realmente uma construção, tá? De uma narrativa ali, entendeu? Onde a montagem tem muita importância. Pelo menos essa foi a minha impressão, tá? Não de crítico de cinema, não de especialista na área, mas de um cara de pau que gosta de falar sobre filmes, tá? Porque eu não sou crítico, tá, gente? Não pensem que eu sou crítico, tá? Eu sou um cara que gosta muito de cinema e tem a cara de pau de fazer vídeos aqui, de jogar isso no YouTube e vamos dizer assim, compartilhar essas minhas experiências com vocês. Então vale a pena, gente. É um filme de 1972, é uma coisa que você não vê todo dia, tá? Eu, sinceramente, não sei como vocês têm acesso a isso, tá? Eu acho que, de repente, procurando na internet pode ser que achem, tá certo? Eu não sei se isso tem no YouTube, tá? Mas não vale, não custa nada ficar procurando, procurar, né, esse filme, né, Reminiscências de uma Viagem para a Lituânia, tá certo? Então é isso, gente. Vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera a todos. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Lousa Rezende.
Meu site é o batataespacialtudojunto.com.br. Futuramente vamos conversar sobre mais filmes aí com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.